Fala aí, pessoal, tudo bem? Nas nossas últimas aulas, né, na aula da semana passada e da semana retrasada, nós falamos sobre avaliação hepática e avaliação renal, né? Estamos na parte bioquímica, então já sabemos avaliar o fígado e já sabemos avaliar o fígado e o rim, né? Agora nós faremos a avaliação do pâncreas e também iremos comentar rapidamente sobre uma enzima muscular, que ela estará aumentada em situações onde eu tenho lesão muscular, tá? Isso é importante para detectar quadros de rabdomiólise, quadros de lesão muscular propriamente dita, né? Então vamos ver o que nós temos para abordar sobre o nosso pâncreas, né? Sobre o que nós temos que falar sobre a avaliação desse pâncreas na nossa parte bioquímica. Então vocês devem lembrar lá da fisiologia, né, que o pâncreas ele é dividido numa parte exócrina e numa parte endócrina, né? Uma parte endócrina é uma parte que vai para dentro do nosso corpo, né? E uma parte exócrina é aquilo que ele vai produzir e vai ser jogado fora do meu corpo. Como assim fora do meu corpo? Aquelas secreções digestivas que vão para dentro do meu trato digestório, né? Então, todas as secreções digestivas dele, nós podemos dizer que isso é a porção exócrina do nosso pâncreas. Quando a gente fala na porção endócrina, é aquilo que é produzido pelas ilhotas de Langerhans, né, que são os hormônios, e esses hormônios eles vão ser jogados para dentro do sistema circulatório, tá? Então, duas porções, parte exócrina e parte endócrina. Vamos começar a falar sobre esta parte endócrina do pâncreas. Então, vamos começar a falar sobre essa parte endócrina do pâncreas, né? Lembrando que a porção endócrina do pâncreas é responsável pela produção principalmente de dois hormônios, né? Chamado de insulina e chamado de glucagon. É sobre isso que a gente vai falar. Então, tá aqui, ó. O pâncreas endócrino, né? Essas ilhotas pancreáticas produzem hormônios, né? Principalmente a insulina e principalmente o glucagon, certo? Esses hormônios são liberados mediante alterações da minha taxa de glicose sanguínea, tá? Temos outros hormônios também, somatostatina, que regula a liberação desses dois hormônios, né? E o polipeptídeo pancreático, que vai suprimir colicistoquinina e estimular secreção gástrica, né? Essa CCK, né, ou essa colicistoquinina, ela tem como finalidade a contração de vesícula biliar, contração desses ductos acinários do nosso pâncreas, tá? Mas a gente vai falar principalmente desses dois hormônios, né? Vamos falar de glucagon e vamos falar de insulina. O que vocês têm que lembrar é que eles são liberados mediante alteração na taxa de glicemia, ok? Então, se eu estou em jejum, é um hormônio que está sendo liberado. Se eu acabei de comer, né? Se eu comi um monte de carboidrato, esse carboidrato agora vai se transformar em glicose, é um outro tipo de hormônio que será liberado. Fisiologia abordou isso com vocês, tá? Mas a gente vai dar uma relembrada nisso daí, que é importante a gente conversar. Então, olha só, quando eu tenho situação de hiperglicemia, que situação de hiperglicemia é essa, né? Pós-alimentação, pós-prandial. Então, a gente acabou de comer, agora nós teremos excesso de glicose circulante, não é isso? Isso é óbvio porque o alimento foi digerido, o alimento foi absorvido, pronto, e agora isso se transformou em glicose, essa glicose está circulando. Então, quando eu tenho hiperglicemia, eu tenho um aumento na liberação de insulina. Essa insulina vai fazer com que essa glicose circulante seja colocada dentro da nossa célula, tá? Então, ela é a chave que vai abrir a porta para colocar essa glicose dentro da nossa célula, tá? Consequentemente, eu tenho uma baixa secreção, ou melhor, eu tenho uma não secreção de glucagon nessa situação. Então, olha só, eu tenho hiperglicemia, aumenta a liberação de insulina e eu cesso, né? Eu paro com a liberação de glucagon. Já quando eu tenho o contrário, ó, situações de hipoglicemia, que situação de hipoglicemia é essa? Jejum. Então vamos pensar que eu tomei café da manhã e ainda não almocei, não jantei, ou seja, eu estou em uma situação
onde a minha glicose estará baixa, não é? Consequentemente, ocorre uma diminuição na secreção de insulina e agora o meu glucagon vai ser secretado, tá? O glucagon, como vocês lembram, ele promove gliconeogênese e glicogenólise, né, como finalidade para aumentar a concentração de glicose circulante, ok? Consequentemente, então vamos pensar aqui, ó. Quando eu tenho hiperglicemia, a insulina vai pegar essa glicose e colocar na célula. Quando eu tenho hipoglicemia, o meu glucagon vai dar um jeito de disponibilizar glicose para o sistema circulatório. Então, o efeito desejado é normalização da glicemia, nem deixá-la baixa, nem deixá-la alta, mas sim manter um equilíbrio, manter uma homeostase dessa glicose circulante. Então, agora a gente já começa a pensar da seguinte maneira: se meu pâncreas não estiver funcionando, eu não tenho secreção de insulina. Então, pós-refeição, o que eu terei? Uma situação muito exacerbada de hiperglicemia, ou seja, eu terei muito açúcar no sangue, não é isso? E isso é o que acontece naqueles pacientes que são diabéticos, né? A diabetes insulino-dependente é quando o meu pâncreas não produz a insulina. Ou seja, eu tenho uma deficiência nesse pâncreas endócrino. Como o pâncreas não produz insulina, eu não consigo pegar a glicose e colocá-la dentro da nossa célula. Então, quando a gente fala em avaliação do pâncreas, né, estamos no pâncreas endócrino, nós podemos dosar insulina e nós podemos dosar glucagon também, logicamente. Só que são exames que não são feitos rotineiramente na veterinária, tá? Até por causa do preço, por causa da labilidade do material. O que nós iremos fazer na bioquímica sanguínea para avaliar o nosso pâncreas endócrino é dosar a glicose do nosso paciente, é dosar isso que nós chamamos de frutosamina sérica e hemoglobina glicada, tá? A gente vai explicar cada um deles, qual que é o significado, né? Se eles estão aumentados ou diminuídos, o que significa e assim por diante. Então, vamos ver quais são eles. Então, nossa glicose, né? Nós temos uma concentração normal de 60 a 110 miligramas por decilitro, lembrando que isso em jejum. Pós-prandial, essa glicose ela vai aumentar um pouco, né? Mas não vai fugir acima de 130, 140, o normal é até 110 mesmo. E aqui nós temos algumas causas de hiperglicemia, né, do aumento dessa glicose. Quando falta a insulina, pelo nosso pâncreas endócrino, né, então se ele não produz insulina, nós temos o quadro chamado de diabetes mellitus, né? Então, a dosagem dessa glicose mostra para a gente se o pâncreas está funcionando ou não. Se o pâncreas produz insulina que pega a glicose e coloca na célula, se o meu pâncreas não funciona, consequentemente, essa insulina não é produzida e a glicose não é colocada na nossa célula, né? Situações de pancreatite, né? O processo inflamatório do pâncreas vai levar, lembra que processo inflamatório, como lá no final nós temos a perda da função, né? Então, se meu pâncreas está inflamado, consequentemente, ele pode perder a função também. Ou se eu administrar soluções com glicose no meu paciente, imediatamente após a administração dessas soluções, a glicose sanguínea vai aumentar, não é isso? Lembrando que para ocorrer ou para ter o diagnóstico de diabetes mellitus, nós precisamos ter hiperglicemia e precisamos ter também perda de glicose lá na urina, que a gente chama isso de glicosúria, tá? Então, as causas do aumento da glicose, algumas delas nós já colocamos aqui. Quando eu tenho diminuição da glicose, né, hipoglicemia, nós temos uma doença no recém-nascido chamada de tríade do recém-nascido, nós vamos entender isso depois, que vai levar à hipoglicemia. Insuficiência hepática. O que tem a ver insuficiência hepática com hipoglicemia? Lembra que a glicose, ela também vai ser armazenada em forma de glicogênio lá no fígado, né? Se o meu fígado não funciona, eu não tenho esse reservatório, tá? Então, uma insuficiência hepática, as síndromes paraneoplásicas também podem causar hipoglicemia. E olha só,
um tumor de pâncreas, chamado de insulinoma, que faz com que secrete muita insulina, certo? Secretando muita insulina, o que essa insulina vai fazer? Pegar toda a glicose circulante e colocar dentro da célula. Consequentemente, eu diminuo a quantidade de glicose circulante, né? Então, isso é o que nós chamamos de insulinoma, tá? Um excesso de insulina, que é o contrário do que acontece na diabetes mellitus, né? Onde falta insulina. Lembrando que em pacientes internados ou pacientes estressados, eles terão uma hiperglicemia, tá? Isso não significa que o pâncreas não esteja funcionando, ok? Principalmente nesses animaizinhos, né? Nos gatos, simplesmente o fato dele esperar na sala de consulta, esperar no ambulatório para o atendimento, ele já tem hiperglicemia. Lembra que esses valores eram até 110, né? E eles também apresentam glicosúria, ou seja, eles perdem glicose pela urina, tá? E isso não significa que o animal tenha falta de insulina, mas sim por causa do estresse, liberação de catecolaminas, liberação de cortisol, nós teremos essas situações de hiperglicemia. Mas lembrem da seguinte maneira: hiperglicemia é a falta de insulina. Insulina é produzida pelo pâncreas endócrino, ok? Então, isso vai acontecer com os nossos animaizinhos. Só que quando o paciente está extremamente estressado, principalmente os felinos, eles também apresentam um excesso de glicose, mas isso não tem nada a ver com a falta de insulina, ok? Um outro exame que nós podemos usar e que facilita muito o nosso diagnóstico é a frutosamina sérica. O que é essa frutosamina sérica? É a ligação entre glicose e as nossas proteínas, certo? Então, quer dizer que eu vou ver a taxa de glicose do meu paciente em média de 15 dias atrás, porque dentre essas proteínas nós temos a albumina, onde a meia-vida dela é de 8 dias. Então, quer dizer que se eu dosar a frutosamina sérica, eu estou vendo as concentrações de glicose de 15 dias atrás. Então, é um estudo retrospectivo. Então, isso ajuda muito nesses casos, desses gatinhos estressados, que lá no seu ambulatório apresenta hiperglicemia. Como que eu vou diferenciar se é uma diabetes ou simplesmente se ele está estressado? Dosa essa frutosamina. Essa frutosamina mostra a concentração de glicose de 15 dias atrás, em média. Então, há 15 dias atrás, ele estava na casa dele, estava tranquilo, não estava estressado, não tinha o fator ambulatorial para estressá-lo, então aí você consegue fazer uma avaliação correta desse pâncreas endócrino, certo? Então, é um ótimo exame para se realizar também. Então, qual que é a sua aplicabilidade, né? Então, tá aqui, acompanhamento do tratamento dos animais diabéticos, né? E confirmação daquela situação de hiperglicemia, principalmente naqueles animais onde o emocional, onde eles ficam extremamente agitados e apresentam essa hiperglicemia. E temos também a nossa hemoglobina glicada. O que seria essa hemoglobina glicada? Relaciona concentração de glicose com o tempo de vida das nossas hemácias. Lembra que as nossas hemácias vivem em torno de 120 dias, né? Média, né? Para os animaizinhos ou para cães, gatos, já chega a ter um pouco menos. Então, a hemoglobina glicada, o que seria isso? A mesma coisa que a frutosamina sérica, só que agora nós vamos ver esse status glicêmico de até 3 meses atrás. Então, se a frutosamina mostrava a taxa de glicose de 15 dias atrás, essa hemoglobina glicada ela vai mostrar a taxa ou a concentração de glicose de 2 a 3 meses atrás. Então, novamente, é um estudo retrospectivo dessa concentração de glicose sanguínea. Quando que nós vamos utilizar, né? Qual que seria essa aplicabilidade na utilização da hemoglobina glicada? Novamente, para avaliar o tratamento dos nossos animais diabéticos
e também naqueles casos onde meu paciente pode apresentar um tumor de pâncreas, e esse tumor de pâncreas secrete muita insulina, né, que é o que nós chamamos de insulinoma, tá? Então, essas são as aplicabilidades da hemoglobina glicada. Normalmente, nós utilizamos a frutosamina e em casos específicos como este que a gente acabou de falar, nós vamos utilizar a hemoglobina glicada. E agora nós vamos iniciar a avaliação do pâncreas exócrino, né? Vamos ver quais são as substâncias secretadas por este pâncreas exócrino e quais serão as suas funções. Então, o pâncreas exócrino, o próprio nome já está falando, né? Ele vai secretar as suas substâncias ou as suas secreções para fora do nosso corpo, né? Então, ele vai secretar para dentro do trato gastrointestinal. Então, essas células acinares, elas vão produzir enzimas que vão degradar, né? Olha só, degradam proteína, lipídio, polissacarídeos, ou seja, é responsável pela digestão química também. Lembrando que nos cães nós temos um ducto pancreático e nos gatos esse ducto, digamos assim, pancreático, ele vai se unir ao ducto biliar, né? Então vamos pensar assim, ó, duodeno e o pâncreas está aqui, não é isso? Nos cães está chegando o ducto biliar, né? E o ducto pancreático. Isso nos cães, né? Normalmente, lá nos gatinhos, o que acontece? O ducto biliar está chegando, o ducto pancreático se liga nesse ducto biliar para jogar as suas secreções. Qual que é a importância disso? Um processo inflamatório do pâncreas, ó, pode ascender e ir até o fígado, não é isso? Lembrando então lá da parte de fisiologia digestiva, que o estímulo para o pâncreas liberar as suas secreções é a colicistoquinina e a secretina, né? São substâncias que são necessárias à sua liberação para a produção, né, para a secreção dessas enzimas digestivas pelo pâncreas, certo? Então, quando a gente fala de pâncreas exócrino, quais são alguns distúrbios, né? Uma pancreatite, um processo inflamatório do pâncreas, isso de uma forma aguda. Uma insuficiência pancreática exócrina, vamos pensar um pouquinho, se há uma insuficiência pancreática exócrina, né? Se há uma insuficiência pancreática, significa que meu pâncreas não produzirá essas enzimas digestivas. Se não produz enzima digestiva, não ocorre digestão, consequentemente também não ocorrerá a absorção, não é isso? E, logicamente, neoplasias pancreáticas, tá? Então, vamos falar principalmente sobre pancreatite e sobre essa insuficiência pancreática exócrina. Então, basicamente, quando a gente fala da bioquímica, a avaliação do meu pâncreas exócrino, nós dosaremos amilase e dosaremos lipase, que são essas enzimas que são secretadas pelo pâncreas. O pâncreas secreta apenas essas enzimas? Não, ele secreta muitas outras substâncias químicas, né? Só que as principais em maior quantidade são essas, amilase e lipase pancreática. Então, quando a gente fala de amilase, temos que lembrar que ela também é produzida pelo fígado, né, o que nós chamamos de isoenzimas, e pelo intestino delgado, certo? Elas são liberadas em grande quantidade quando eu tenho um processo inflamatório agudo. Lembra das nossas células acinares? Então, elas ficam inflamadas, elas ficam lesionadas e eu vou ter a liberação dessa amilase em grande quantidade. Então, olha só, quais são as causas do aumento da amilase? Principalmente um processo de inflamação no pâncreas, uma pancreatite aguda. Então, o valor de referência dela chega a ficar maior do que o normal em 4 vezes, certo? Uma insuficiência renal também, ou tem um aumento de amilase? Tenho, mas isso é porque diminui a excreção dessa amilase. Consequentemente, seu aumento é um pouco mais discreto, tá? Não é um aumento tão pronunciado, igual numa pancreatite. Processos, distúrbios, né, do trato gastrointestinal também leva a esse aumento dessa amilase. Isso que a gente chama de complexo colangite felina, né, ou essa tríade felina, o que é isso? Um processo inflamatório ducto biliar, um processo inflamatório do pâncreas, como a gente já havia falado, vai levar a um aumento dessa amilase, certo? Então, o aumento de amilase é só causada por uma pancreatite? Não.
temos outras situações que também eu tenho aumento dessa amilase circulante. Então, só relembrando, né? Eu tenho aumento de amilase quando eu tenho um processo inflamatório no pâncreas, não é isso? Eu tenho uma diminuição de amilase quando meu pâncreas é o que nós chamamos de insuficiência pancreática exócrina, ou seja, não tem produção dessa amilase. E vamos pensar assim, meu pâncreas ficou inflamado, aumentou a liberação dessa amilase, só que agora ele já entrou num estado de necrose, né? Consequentemente, eu também terei diminuição dessa amilase, porque a amilase é o pâncreas que produz essa amilase, né? Se o meu órgão está necrosado, ele não funciona mais, consequentemente, ele não tem mais secreção de nenhuma substância. Outra enzima produzida pelo pâncreas é a lipase, né? A maior parte dela é produzida pelo pâncreas, só que eu também tenho um pouquinho lá na mucosa gástrica, certo? Processo inflamatório agudo também, eu tenho grande quantidade sendo liberada, certo? Então, causas do aumento de lipase. Novamente, pancreatite aguda, ou meu pâncreas produz, só que essa secreção não é liberada lá no trato digestório, uma obstrução de ducto pancreático. Lembrando que o rim também é responsável pela sua eliminação, né? Então, a mesma história, amilase e lipase, basicamente, eles são idênticos, né? Só que a lipase é mais sensível que a amilase, porque quase que 100% da totalidade dela é produzida principalmente pelo pâncreas. Então tá aqui, né? Ó. A lipase é a melhor enzima para ser pesquisada em pancreatites agudas. Lógico, se eu puder dosar ambos, se eu puder dosar a concentração dos dois, extremamente útil para o nosso diagnóstico, certo? Normalmente a lipase aumenta mais que a amilase na pancreatite aguda, né? Então, o ideal vai avaliar pâncreas exócrino, dosa amilase e lipase e pronto, certo? Temos também um outro teste para avaliar o nosso pâncreas exócrino, que é a tripsina fecal livre, né? Nós vamos pegar um filme, um raio-x, né? E mergulhá-lo numa solução com essas fezes, ok? Se não ocorrer a digestão do filme, significa que eu não tenho essa tripsina fecal. Então tá aqui, ó, só baixa atividade indica, né? Animais com insuficiência pancreática exócrina. Então, a amilase, lipase, essa tripsina fecal mostra para a gente, vai avaliar o nosso pâncreas exócrino. E agora chegamos nas nossas enzimas musculares, né? Então, já deixamos de lado o nosso pâncreas, já vimos o nosso pâncreas endócrino, já vimos o nosso pâncreas exócrino e agora nós vamos ver como que a gente avalia nossas enzimas musculares. Então, uma delas está aqui, né? Chamada de creatina quinase, certo? Não confundam com creatinina, tá? Essa daqui, CK ou CPK, ela está relacionada com musculatura. E nós temos algumas subunidades, MM, MB e BB. O que seria isso? Uma unidade relacionada à musculatura esquelética, outra à musculatura cardíaca e outra ao tecido nervoso, né? Ao nosso encéfalo. Vamos ver um pouquinho sobre elas. Então tá aqui, ó, creatina quinase. MM é relacionada à musculatura esquelética. Então, qualquer lesão muscular, eu tenho aumento dessa creatinina quinase, ok? Animais com grande massa muscular, por exemplo, um equino, se ficar deitado por muito tempo, eu vou ter lesão muscular. Injeção de medicamentos extremamente dolorosos ou extremamente irritantes para o tecido muscular e, consequentemente, doloroso, vai aumentar essa enzima. Também, a atividade muscular, né, exercício físico, nós temos um aumento dessa creatinina quinase, ok? Então, qualquer situação de lesão muscular, eu tenho aumento desta enzima. A subunidade MB vai mostrar o nosso músculo cardíaco. Em seres humanos, ela é utilizada para diagnosticar infarto de miocárdio, certo? Na rotina veterinária, ela não é muito utilizada. E a creatinina quinase BB é a forma cerebral, certo? Logicamente, são poucos laboratórios que vão oferecer esse teste, certo? Mas
a mensuração da CK, da CPK, né, dessa creatinina quinase, vai mostrar aquela que é mais abundante. Qual que é mais abundante? Musculatura esquelética, não é isso? Então, a dosagem dessa enzima mostra se ocorreu alguma lesão em musculatura esquelética, ok? Então é isso, pessoal. O objetivo de hoje era vermos pâncreas endócrino, pâncreas exócrino e nossas enzimas musculares. Espero que tenham gostado e nos vemos na nossa próxima aula. Grande abraço!